Olá, boa noite a todos e todas, bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas palestras das quartas-feiras, das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de maio nós estamos trabalhando o livro dos Espíritos, Pentateuco Kardeciano. Então vamos trabalhar na noite de hoje capítulo 4, princípio vital, a vida e a morte. Mas antes da gente passar a nossa conversa, ao nosso texto, aos nossos pontos de reflexão necessários, de aprendizado necessário, vamos fazer a nossa vibração planetária, nos envolvendo em paz, em luz, harmonia, pedindo a Deus misericórdia, misericórdia deste mundo. Peço a todos que fechem os olhos, respirem profundamente e busquem mentalizar o planeta Terra, esse nosso planeta azul, a nossa mãe Gaia, que nos acolhe, nos possibilita os nossos processos reencarnatórios para a nossa evolução. Então vamos envolver o nosso planeta em luz, em harmonia. Vamos mentalizar um espectro multicolorido, um verdadeiro arco-íris, se derramando abundantemente sobre o planeta Terra, curando o que precisa ser curado, transmutando o que precisa ser transmutado, trazendo a paz, a harmonia, a iluminação, a sabedoria, o amor incondicional que toda a humanidade ligada ao planeta Terra necessita abundantemente. E visualizando esse espectro colorido, vamos pedir a Deus de misericórdia que tenha piedade de nós. Vamos pedir ao Mestre Jesus, governador do planeta Terra, que tenha misericórdia de nós. Vamos pedir ao nosso irmão Ismael, Espírito governador do Brasil, que tenha misericórdia, misericórdia do nosso povo sofrido, misericórdia das enchentes, misericórdia das secas, misericórdia das misérias, misericórdia, misericórdia. Que o Mestre Jesus possa derramar sobre os países em guerra as bênçãos divinas da concórdia, da paz, da harmonia, para que todos os governantes de todos os países do planeta busquem a paz, a harmonia e a fraternidade. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ampare, nos envolva em muita luz, muita luz. Que assim seja, que assim seja. E agora vamos à nossa conversa, estudo do Livro dos Espíritos. Bom, agora vamos à nossa conversa, Vamos estudar um pouquinho o Livro dos Espíritos. Mas antes de entrarmos no tema do Livro dos Espíritos, que é a vida e a morte, capítulo 4, princípio vital, vamos tratar das questões 68 a 70. Eu achei um blog da Uninasal, um artigo bastante interessante de Rafaela Sabino, cujo título é Vida e Morte, de onde viemos e para onde vamos. E aí ela convida ao conhecimento de conceitos de vida e de morte, segundo as religiões católica, espírita, candomblé e protestante. E aí ela começa dizendo, de onde viemos, para onde vamos, são grandes questionamentos que perseguem a humanidade, a filosofia e a ciência há muito tempo. E para muitos são incógnitas que só têm resposta nas religiões. Então a fé funciona como se fosse um ponto de apoio para saber lidar com dúvidas e principalmente com as perdas, não é verdade? Então a relação entre morte e vida sempre foi e será muito estreita. Nós sabemos que a única coisa certa que temos na nossa vida é a morte.
E mesmo com dogmas distintos, todas as religiões pregam coisas boas, como amor ao próximo, a paz, né? E viver dessa forma vai garantir uma boa partida, né? Quando a gente se for para o outro lado da vida, independente da crença que a gente tenha, né? Então vamos ver o que é que o catolicismo diz sobre a vida e a morte. Lembrando que o catolicismo é uma religião cristã, né? O catolicismo vai dizer que o céu começa aqui na terra. Então, dizer que tem empatia ao próximo, amor ao próximo, são preceitos pregados para serem colocados em prática por todos os fiéis católicos e os tornarem verdadeiros merecedores do céu. A fé deve transcender os muros da igreja. Ela deve ser vivida na vida cotidiana. A filosofia cristã, né, gente? Todas as religiões cristãs seguem a mesma coisa, né? Os ensinamentos católicos, eles dizem que a forma como se vive na Terra vai reger o pós-morte. Filosofia cristã também, né? E os seres morrem apenas uma vez, o que diferencia o catolicismo da religião espírita, né? E são julgados por seus atos na Terra. Né? Então, a partir disso, eles podem ir para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Né? Toda a nossa vida e fé se encaminham para o momento de partida para a casa definitiva, né? Que é após a nossa morte. E nós temos que tomar consciência de que a vida do ser humano, por ser criação, tem um começo e um fim. Ou seja, os católicos não acreditam em reencarnação, tá? Já os espíritas, a gente sabe, a morte é apenas uma passagem, né? Nós espíritas acreditamos que os seres humanos são espíritos reencarnados na Terra em busca de constante evolução, né? Acreditamos que Deus criou o espírito puro, sem discernimento do mal e do bem, né? E devido ao seu livre-arbítrio, ele vai escolhendo como quer viver, né? E com a morte física, ele vai seguir a sua jornada de evolução. Os que praticam o mal recebem novas chances, novas encarnações, né? E os que fazem o bem também precisam de reencarnação, sabemos, mas evoluem mais rapidamente, né? E para Kardec, o verdadeiro espírito é aquele que luta para domar as suas más tendências, né? Procurando ser melhor a cada dia. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz a ser cada dia melhor, trabalhando a sua reforma íntima, né? E o espiritismo tem a vantagem de nos mostrar, para nós espíritas que acreditamos, é claro, que a morte é apenas uma passagem, né? E o que é que o protestantismo nos diz? A vida à luz das escrituras, né? Então, o protestantismo, ele surgiu no século XVI, né? A partir de uma ruptura da Igreja Católica, né? Feita pelo monge Martinho Lutero, né? Ele criou um documento de 95 teses que demonstrava as insatisfações dele diante da religião. Os motivos eram a venda de indulgências, a adoração de imagem, missas em latim, celibato, autoridade do Papa. E aí depois vieram muitas outras subdivisões, né? São muitas, né, gente? Mas assim como no catolicismo, protestantes e espíritas seguem os preceitos da Bíblia, porque somos todos cristãos, né? Então, todos acreditam que a pessoa deve viver em família, no trabalho, em sociedade, nos relacionamentos, em todas as áreas de sua vida, os preceitos cristãos, né? E sobre a morte, os protestantes creem que o fenômeno foi inserido aos humanos por causa do pecado de Adão. E tal crença é encontrada no livro Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E os protestantes não acreditam em vida após a morte. Para eles, os seres são julgados por Deus e vão ao céu ou ao inferno e pronto. E a questão de ir a um ou outro lugar está simplesmente na fé ou na rejeição do Evangelho. Interessante isso, né, gente? Quanto ao candomblé, nós temos aqui da iniciação ao Egum, que é a alma do falecido, né? O espírito, para nós espíritas, né?
O candomblé é uma religião de ordem iniciática, ou seja, a busca espiritual ou desenvolvimento pessoal é através de rituais, cerimônias e ensinamentos, né? E como tal, tem várias determinações que direcionam a vida dos filhos de santo, que são os praticantes. E a maioria desses ensinamentos é passado de geração para geração de forma oral, tanto pelos ensinamentos sagrados de Fá, que é o sistema religioso que oferece orientação para todas as áreas da vida, incluindo saúde, bem-estar e relacionamento, quanto pelos mitos dos 16 orixás, que são histórias contadas e recontadas, que sempre apresentam uma lição. Então, os orixás são divindades das religiões de matriz africana, todos nós sabemos disso, né? Representam forças da natureza, virtudes, necessidades dos seres vivos, né? E os candomblecistas devem viver de acordo com os princípios dessas divindades sagradas, principalmente daquele que o rege. Então, por exemplo, Ogum tem como princípio a verdade. Então, muito provavelmente, aqueles que não seguem esse caminho da verdade são punidos pelo próprio orixá. Os praticantes também eles devem seguir as orientações dadas pelos zeladores de orixás, que são os babalorixás, que são os pais de santo, e as ialorixás, que são as mães de santo. E para o candomblé não existe concepção de céu ou inferno. Após a morte física, o Egum, que é a alma do falecido, é encaminhada pelos orixás Omolu, Yansan e Balé até o Orum, que é o mundo espiritual. Ali ele vai permanecer junto a outros seres ancestrais, orixás e guias. Bom, tendo essa visão geral de como as religiões mais significativas, né, no nosso universo têm da vida e da morte, vamos agora focar na doutrina espírita e vamos às questões do Livro dos Espíritos, questão de 68 a 70, a vida e a morte. Kardec pergunta aos espíritos: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Os espíritos respondem simplesmente: a exaustão dos órgãos, né? E aí Kardec insiste: pode-se comparar a morte à sensação de movimento numa máquina desarranjada? E eles respondem: sim. Se a máquina estiver mal montada, a mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Né? E aí, Miramês faz uns comentários interessantes a respeito dessa questão, né? Ele vai nos trazer que a morte é o esgotamento orgânico. Isso está dito pelos espíritos, né? No Livro dos Espíritos, na questão 68. No entanto, a morte pode acontecer também por outros motivos, como, por exemplo, desastres, né? E vai interromper esse movimento orgânico e a interligação de um órgão com o outro, né? Então, essa força vital também se desapropria da área que comandava e tudo vai virar um caos. E por faltar harmonia no conjunto, a morte se processa, né? Mas que a verdadeira causa da morte está à luz do karma de cada espírito, como do seu livre-arbítrio, né? Então a morte de cada corpo humano não é um determinismo. A vida pode se estender o quanto for necessário, né? Desde que agentes da espiritualidade maior achem conveniência de tal decisão, né? Assim, as provas, infortúnios, sofrimentos, tanto podem aumentar como podem diminuir, né? E que o mundo espiritual é que comanda a existência dos homens na Terra, vai escolher o melhor para cada um. E é claro que de vez em quando fazemos questionamentos, né? Quanto ao fato de uma pessoa de bem morrer jovem, né? Sendo que aquele que é inconveniente à sociedade permanece até a velhice. Mas sabemos que Deus é todo poder, amor e justiça. Então não há injustiça alguma em nenhum campo da vida, né? Cada qual vai receber somente o que merece de acordo com as linhas que percorre, né? Então a morte é simplesmente sinônimo de desagregação da forma física, sem que desapareça a vida em outra dimensão, né? Tudo criado por Deus tem vida imortal. O que ocorre são infinitas transformações que se processam. E a vida é atributo do Espírito, assim como o amor, a caridade, todos os valores que conhecemos são atributos
do espírito, essa chama divina. Né? Então a morte, que a maioria de nós teme, é uma renovação, é uma mudança de dimensão da alma, para que esta compreenda melhor as leis da vida. E quando começamos a despertar para Cristo, os caminhos que se abrem são infinitos, né? E esses caminhos nos levam à felicidade, nos possibilitando alegria e paz imperturbável ao coração. Porque é conhecendo a verdade que nos libertamos das trevas e tiramos da mente a preocupação com a morte. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Né? Então vamos ver agora o que é que fala a questão 69. Por que uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa a morte? E os espíritos vão dizer que o coração é uma máquina da vida, mas não é o único órgão que uma lesão causa a morte. Que ele é apenas mais uma das engrenagens essenciais. No entanto, sabemos que o coração é uma máquina divina, né? Cuja sensibilidade ultrapassa todas as deduções da ciência, porque atinge a ciência espiritual, ele ultrapassa a ciência humana. Né? E o nosso centro de força cardíaco é responsável por a vida desse órgão sublimado, né? Onde o espírito, nosso espírito, repousa parte das nossas forças, as quais são transformadas em sentimentos. Certamente não é um único órgão vital, pois faz parte de um conjunto para que a vida se expresse, né? Mas, no entanto, podemos dizer, em se tratando das coisas materiais, que o coração é a sede do amor, de sorte a se manifestar para todo o nosso corpo. Todos os órgãos vivem em harmonia, sustentados por fios invisíveis do amor, que é parte desse fluxo de luz, que é o nosso coração. E que devemos, de vez em quando, conversar com o nosso coração, da maneira que Jesus ensinou quando instruía seus discípulos para orarem sem estardalhaços diante dos outros. Nosso coração sente o que falamos, mas antes nós precisamos aprender a conversar com amor. Devemos entender que os nossos atos de cada dia são preces ao coração, como a todos os nossos órgãos, todo o nosso corpo, né? Que o corpo humano é um complexo que só fica bem quando está em harmonia com a criação universal. E é o Evangelho de Jesus que nos ensina a retomar as coisas naturais, distribuindo para todos nós um conjunto de virtudes, filhas do amor, como caminhos para a felicidade e para a saúde do corpo e da alma. Ninguém foi feito para viver doente, nada foi feito para viver desajustado. Tudo está pronto para que aprendamos. A nossa felicidade agora depende de nós, porque Deus e o Cristo já fizeram a maior parte em nosso favor. A luz está acesa desde o princípio, esperando que abramos os olhos para iluminar a máquina divina que trabalha em nosso peito, que é o nosso coração. E por último, a pergunta 70 que Kardec faz. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? E os espíritos respondem: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. E aí eu fui buscar em um Consolador, né, no site Consolador, uma explicação melhor a respeito desse fluido vital. Né? Então, esse site nos traz, em título Fluido Vital na obra de Kardec, que as reflexões de Kardec em torno do fluido vital tem como premissa o fato que, segundo ele, resulta da própria observação. Os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Né? Que essa força independe da inteligência e do pensamento, portanto, difere fundamentalmente do princípio inteligente e está presente em todos os seres vivos, das plantas ao homem. Né?
E Kardec denominou essa força de princípio vital, ativo no ser vivente e extinto no ser morto, né? Esse princípio ele dá substância à vida orgânica, propriedades que as distinguem dos seres inorgânicos, né? Então, e para Kardec, o fluido, o princípio vital, reside em um fluido especial, universalmente espalhado, denominado fluido vital. Então, para Kardec, o princípio vital está dentro do fluido vital, né? Então, o fluido vital contém o princípio vital. E esse princípio vital inunda o organismo e é ele que dá aos órgãos impulsão para o movimento, que os faz funcionarem. Então, o fluido vital, na verdade, é um subproduto do fluido cósmico universal, que é exclusivo dos seres vivos e dos espíritos encarnados, inexistindo na matéria bruta e não sendo identificado, via de regra, entre os desencarnados. Ele funciona como um traço de união entre o perispírito e o corpo físico. E a atividade desse princípio vital é alimentada durante a própria vida pela ação do próprio funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de uma rotação de uma roda, né? Então, cessada aquela ação, por motivo de morte, o princípio vital também se extingue, como o calor quando a roda deixa de girar. Né? Então, Kardec compara os corpos orgânicos às pilhas elétricas, que funcionam quando os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade, é a vida. E eles deixam de funcionar quando tais condições desaparecem, é a morte. E segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte, por se extinguir tal ação. E a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres, né? Varia segundo as espécies e não é constante mesmo em indivíduos da mesma espécie, né? Alguns há que estão saturados desse fluido, enquanto outros possuem em quantidade apenas suficiente, né? Então, uns bastante energizados, elétricos mesmo, outros mais devagar, alguns quase parando, né? E esse fluido vital, Kardec vai nos dizer também, que se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tem maior proporção pode dá-lo a um que o tenha de menos. E em certos casos, sob os desígnios de Deus, pode prolongar a vida prestes a extinguir-se. Né? E isso pode se processar como provação para o espírito, ou no interesse de missão ao concluir, né? E esses órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita prolongar por instantes a manifestação material do pensamento. Né? A morte natural vai decorrer do adoecimento do corpo com natural esgotamento desse fluido vital, que não pode ser renovado, né? Em decorrência da falência progressiva dos órgãos. Né? Nos casos de morte violenta, no entanto, quando a morte não resulta de extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento, pois que ainda se encontra, via de regra, com recursos satisfatórios de fluido vital. Né? Mas morto o ser orgânico, os elementos que o compõem vão sofrer novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem, assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Né? Então, esses foram os comentários, só mais uma observação, né? De que maneira nós podemos fazer reposição do fluido vital, porque sim, nós podemos fazer reposição do nosso fluido vital. Nós podemos realizar respiração, em especial uma respiração focada,
com mentalização ou chamada respiração prânica, que é uma técnica de absorção dessa energia vital diretamente do cosmos, né? E também pela reposição através da alimentação, porque ao ingerirmos um alimento orgânico, sempre se absorve energia vital. É por isso que é importante, quando estivermos nos alimentando, né, focarmos nesse processo de alimentar, agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer aquele alimento que vai nos trazer mais fluido vital para a continuidade da nossa vida. Era essa a reflexão que tínhamos para hoje, que tenhamos conseguido esclarecer algumas dúvidas, né? Aconselho a leitura, né, de mais amplamente sobre o fluido vital, para que a gente possa ter perfeito entendimento, né, da nossa vida e os cuidados com o nosso coração, o nosso centro amoroso, né? Acho que são os recados mais importantes disso aí. E isso nos levará com certeza a perder o medo da morte. Que Deus seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Bom, agora, conhecimentos atualizados, vamos ao nosso atendimento espiritual. Peço a todos aqueles que ainda não estão lá, que se dirijam ao seu cantinho da conexão, para que possamos ter mais paz, mais tranquilidade no nosso momento de conexão com a espiritualidade maior, esses atendentes fraternos, espíritos do bem das casas irmãs, que já estão conosco, nos nossos lares, onde estivermos, banhando os nossos lares de bênçãos de paz, luz, harmonia, assim como os nossos campos, inundando também os nossos familiares, essas energias positivas. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus essa oportunidade. Não esqueçamos de pegar a nossa garrafinha de água, o copo de água para fluidificar. E vamos respirar. Vimos que respirar ativa a absorção do nosso fluido vital. Então vamos inspirar com foco, prestando atenção na inspiração, mentalizando energias benéficas que esses nossos irmãos queridos já derramaram no nosso ambiente. Retendo essas energias benéficas dentro de nós e eliminando tudo aquilo que não queremos mais. Mais uma vez, inspirando profundamente, agradecidos e agradecidas a Deus essa oportunidade. Retenhamos tudo de bom e expiremos o que não nos faz bem. E uma última vez, inspiremos com profundidade, na certeza das bênçãos divinas impregnadas dentro de nós. E elas, dentro de nós, também se externam através da nossa respiração calma e tranquila. Que possamos dar e receber paz, luz e harmonia no nosso ambiente. Que assim seja. Conversemos com os nossos atendentes, peçamos a eles luz, paz, harmonia, tranquilidade, façamos os nossos pedidos, sim, com humildade, com certeza de que Deus, nosso Pai, nos dará exatamente o que necessitamos. Enquanto esses nossos amigos queridos trabalham os nossos campos de acordo com as nossas necessidades, vamos fazer uma mentalização de luz. Luz potente, brilhante, vibrante, que se faz acima do nosso chakra coronário, acima da nossa cabeça. Vamos vibrar uma luz verde intensa, luz de cura pelo amor de Deus, que é capaz de curar nossos corpos físico, mental, espiritual e emocional. Então vamos mentalizar essa luz descendo abundantemente sobre o nosso chakra coronário e se instalando no nosso chakra cardíaco, no nosso centro cardíaco, no nosso coração. E vamos visualizar essa luz verde de cura se irradiando por todos os nossos 4 corpos, físico, mental, espiritual, emocional, inundando os nossos corpos de luz,
nos trazendo todas as curas que necessitamos e almejamos, nos trazendo paz, saúde, saúde integral, saúde do corpo físico, mas saúde da alma também, inundando órgãos, vitalizando-nos, nos dando paz, luz, tranquilidade. E essa luz verde se expande para tudo e todos ao nosso redor, envolve os nossos familiares, os nossos amigos, todos que estão conosco. Os nossos lares estão plenos dessa energia de cura, onde nenhuma energia perversa toma guarida. Somente o amor de Deus permanece conosco no nosso campo, nos campos dos nossos familiares e nos nossos lares. Somos todos luz, somos todos amor. E permitimos que o amor de Deus, o amor incondicional, a compaixão, também se faça pleno nos nossos corações, inundando de luz cor-de-rosa, vibrando luz, harmonia para tudo e todos ao nosso redor. Muita paz, muita luz para todos nós. Que assim seja. Deus seja conosco. Amém.